Abre aí no capítulo 4 de Gênesis. 4:6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Quando Deus fala desse desejo da mulher sobre o marido, Ele fala desse desejo que vem dentro da mulher de se sobrepor ao marido. Como no caso de Caim, o desejo de Caim que nascia e brotava dentro dele para se sobrepor à atitude certa, para que ele não fizesse o que é certo. Esse desejo foi crescendo dentro dele, e é exatamente isso que Deus fala que vai acontecer com a mulher. Esse desejo vai crescer dentro dela contra o marido ou sobre o marido. Isso é uma consequência da queda, uma consequência do pecado que houve ali atrás, esse querer crescer da mulher sobre o homem. Muitas pessoas acham que a submissão da mulher ao esposo, ao seu marido, é uma consequência do pecado, mas não. Nós vemos biblicamente que a submissão é uma ordem eterna, estabelecida por Deus. Nós temos outros textos que falam sobre isso. O que existe como consequência do pecado, ou seja, o que é o pecado em nós, o desejo carnal dentro de nós mulheres, sobre o qual nós devemos combater e sobrepujar, dominar esse pecado, qual é? O desejo de dominar o marido, o desejo de mandar nele. E a gente sabe que isso é verdade. A gente quer dar palpite em tudo, a gente não quer realmente se submeter, se sujeitar ao esposo. Nas pequenas coisas da vida, por exemplo, no carro. Você pode estar com o marido no volante, a mulher fica mandando para qual rua ele deve virar, qual caminho, qual trajeto ele deve fazer. E qualquer que seja o trajeto que ele escolha, quando chega lá, muitas vezes ela ainda encontra um motivo para reclamar e dizer que o dela teria sido melhor. Né? E é o tal do, mas eu te disse, se acontece alguma coisa errada no plano dele, a mulher faz questão de dizer isso, mas se você tivesse me ouvido, teria sido diferente. Então a mulher, ela está sempre tentando sobrepujar o marido, sempre tentando dominá-lo, sempre tentando mandar nele, né? Ser superior a ele. E nos nossos dias a gente vive, infelizmente, uma sociedade corrompida pelos valores do feminismo. A revolução feminista, que surgiu na década de 60, trouxe essa bandeira de que a mulher, ela não é só igual, né, gente? Mas ela quer ser melhor do que o homem. E ela quer provar que ela pode tudo que o homem pode e que ela faz ainda melhor. E assim as mulheres nos seus relacionamentos, seja com colegas de trabalho, seja com seus irmãos, é uma competitividade tão terrível. E também, principalmente, com o marido. A mulher, ela quer mostrar que ela pode, mostrar que ela não precisa mais do homem. Então, ela está assim, dando vazão a esse pecado, dando vazão a essa maldição, a essa consequência da queda, não é? Sendo, então, essa mulher dominadora, essa mulher possessiva, essa mulher manipuladora, essa mulher que suga as forças do homem, que quer tudo que seja feito do seu jeito, da sua maneira. Essa mulher que não é mais dócil, que não é mais submissa. A submissão não é a consequência do pecado. A submissão é um princípio eterno. É um princípio que deve ser restaurado por nós quando nós aceitamos a Cristo. Nós não somos mais dominadas pelo pecado. Nós podemos voltar à doçura, voltar à submissão. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esse relacionamento homem e mulher, lá em 1 Coríntios 11:3, ele diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então, desde a eternidade, já percebemos esse relacionamento. O cabeça de Cristo é o Pai, o cabeça do homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem. Não quer dizer que um seja maior do que o outro, eles são iguais, eles são iguais.
Mas no tocante a um relacionamento de autoridade, então Deus estabeleceu o homem como essa autoridade sobre a mulher, para proteger a mulher, para guardar a mulher, para zelar por ela. E essa é a palavra de Deus para o homem. O homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. É essa autoridade que o homem deve exercer sobre a mulher, de cuidado, de zelo, de proteção, de carinho. Isso naturalmente toca o modo como o homem deve falar com a esposa. A gente pulou um pouquinho da mulher para falar do homem, mas é porque tem tanto homem grosso. A sogra do meu irmão, ela dava aula aqui no Colégio Batista há muitos anos atrás. Ela já tem um pouco mais de 70 anos. Ela estava quase se aposentando da escola. E um dia ela dava aula para meninos de segunda série primária. Segunda série primária. Então um dia ela chegou para o aluno dela, isso aí deve ter uns 30 anos atrás. Uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos, há uns 30 anos atrás. Ela chegou para o menino e disse Imagina assim: hoje, como deve estar. Olha, você não deve fazer isso não. O menino olhou para ela e disse assim: mas o que foi sua vaca? Ela assustou. E então ela decidiu ligar para a mãe do menino, para conversar com a mãe do menino e dizer: olha, cuidado, o seu filho, como que ele está falando. Então ela ligou para a mãe do menino e disse: olha, o seu filho hoje na sala de aula, ele veio falar comigo e me chamou de vaca. Aí ela disse: ah, mas é porque ele ouve o pai dele me chamar assim em casa. Olha, infelizmente, essa é uma história comum. Às vezes o marido vai tratar a esposa e vai chamar: ô, sua burra, você é uma burra, você é uma anta. Isso é um absurdo. E o pior é que tem crente que faz isso e que diminui a esposa. Então é essa consequência do pecado. A mulher quer mandar no marido e a Bíblia diz: e ele a dominará. Então, enquanto a mulher tenta crescer sobre o homem vai pisando em cima da mulher, e vai massacrando a mulher, e vai fazendo a mulher se sentir um nada. Quantos relacionamentos não funcionam ou disfuncionam desse jeito? Relacionamentos disfuncionais. Inclusive, a mulher, ela é explorada, ela é abusada em tantas culturas. Foi o cristianismo, é o novo homem, é o novo Adão, que trouxe a redenção dos relacionamentos, da dignidade do ser humano, principalmente da mulher. Porque é uma consequência do pecado que a mulher seja dominada pelo homem, nesse sentido cruel, nesse sentido de ser massacrada. Isso é consequência do pecado. Somente em Cristo, aleluia, no novo Adão, o último Adão, que trouxe a redenção dos pecados, é que nós podemos viver essa elevação da dignidade da mulher. E o homem pode, então, não mais dominar sobre a mulher, mas ser a autoridade que ama, que se entrega por ela, como Cristo se entregou pela igreja. Cristo que é o cabeça da igreja e que é o cabeça do homem. E a mulher também, em Cristo, não está mais sujeita a esse pecado, a essa consequência do pecado, que é ficar tentando dominar sobre o homem, tentando mandar nele, tentando manipulá-lo, mas ser verdadeiramente submissa. Somente em Cristo nós podemos viver o resgate desses papéis, do homem e da mulher. É uma volta ao jardim, né? E requer de nós um esforço, requer de nós uma escolha. Nós precisamos: mas eu converti e agora está tudo resolvido. Não, meus irmãos. Aquele momento do novo nascimento é só o primeiro passo. O Espírito Santo continua trabalhando em nós para que sejamos transformados, para que possamos fazer as escolhas certas, para que você, meu irmão, que é marido, venha tratar a sua esposa com zelo. Você não pode tratar a sua esposa como se ela fosse um nada. Você não pode tratar a sua esposa como se ela fosse um bicho, como se ela fosse um animal.
como se ela não tivesse honra, porque se você fizer isso, as suas orações Deus nem vai ouvir. A Bíblia diz que Deus não ouve as orações desse homem que trata a mulher de maneira errada. Deus não ouve. E talvez você esteja com a vida toda travada e você até hoje não sabia por quê, e hoje está sabendo por quê. Aleluia. Você está sabendo que a sua vida está travada e atrasada, porque você tem tratado a sua esposa mal, você tem tratado a sua esposa com ignorância, ao invés de exercer a autoridade que Cristo chama você a exercer sobre a sua esposa, autoridade de zelo, de cuidado, de proteção. Ao invés disso, você explora, você massacra, e você quer que Deus responda as suas orações. Acho Deus que as não vai mulheres responder. podem aplaudir agora também. Deus não vai responder. Está escrito isso, né? E a sua vida vai continuar travada. Lá em 1 Pedro, nós lemos isso. 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém. Mas aí você pode dizer: pastor, o senhor não conhece a minha esposa é uma Jezabel, Misericórdia. e Jezabel a gente tem que tratar ela no chute. Não é não, meus irmãos, não é, é com oração.